E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito do canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Barão de Mauá, uma das pessoas mais importantes da história desse país e um dos grandes empresários da nossa história. A gente vai falar sobre o Barão de Mauá, mas antes eu quero recomendar para vocês dois vídeos que seriam muito necessários para poder entender toda essa história, que seria o vídeo dos Rothschild, que já tá aqui no canal com mais de 750 mil views, e o vídeo dos Rockefeller, que já tá chegando na marca dos 500 mil views também. O Barão de Mauá é uma das pessoas que chegou perto de estar nessa lista aí das pessoas que supostamente teriam dominado o mundo, ou pessoas que tiveram poder suficiente para bater de frente com o Estado, por exemplo, que foi o que aconteceu com o Barão de Mauá. Então hoje a gente vai contar para vocês de forma resumida a história dele, o Barão de Mauá. E aí, Digo, qual que vai ser a meta de like pro vídeo de hoje? Então aí pro Barão de Mauá, eu quero 45 mil likes. 45 mil likes, já vai deixando o like aí, galera, que vai ajudar a gente, que esses vídeos aqui dão um trabalho do caramba, certo? O nome dele era Irineu Evangelista de Souza, e ele nasceu em 28 de dezembro de 1813, ou seja, no começo de 2 séculos atrás, há um bom tempo atrás, quando o Brasil era ainda mais atrasado. E vocês vão descobrir nesse vídeo que o Barão de Mauá ajudou muito o Brasil a evoluir, porque nessa época realmente o Brasil estava muito, mas muito para trás. Ele nasceu em Nossa Senhora de Arroio Grande, uma cidade do Rio Grande do Sul. Os seus pais eram pessoas comuns, e o seu pai, logo quando ele era criancinha ainda jovem, com 8 anos, foi assassinado com tiros. Isso porque ele sofreu um assalto na época. Ele era um fazendeiro que tinha alguns gados ali, nada demais, nada muito rico, mas por conta disso acabou chamando a atenção e acabou sofrendo essa tentativa de assalto que acabou vitimando ele. Com isso, na época, a mãe do Barão de Mauá começou a namorar um outro rapaz. Esse outro rapaz não aceitou os filhos dela e por isso os filhos na época tiveram que morar com o tio dele, o José, que era o irmão do João, pai dele. E quando ele foi morar com esse tio, ele saiu então do Rio Grande do Sul indo pro Rio de Janeiro. Lembrando que na época o Rio de Janeiro era a capital do país e era basicamente a única cidade com um desenvolvimento mínimo. E mesmo assim, não tinha quase nada de desenvolvimento, certo? Então quando ele chegou na capital, ele tinha 9 anos e ele já foi trabalhar. Na época, ele trabalhava muito para uma pessoa adulta, e ele era criança, vamos lembrar nisso. Tanto é que ele trabalhava tanto que aos 12 anos ele conseguiu seu segundo emprego. Ele conseguiu um emprego com um português chamado Antônio Pereira de Almeida, que ele era um comerciante na época que vendia em atacado e também em varejo, mas principalmente em atacado. E ele fazia uma boa grana naquela época. Assim que o Irineu chegou no local, ele já tomou a confiança do Joaquim totalmente. O cara falou, cara, esse moleque tem talento. E alguns anos depois, quando ele tinha só 15 anos, ele se tornou meio que o cara que comandava todo o negócio ali. Ele virou um caixeiro na época. E ele começou a ganhar uma boa grana. Tanto é que alguns anos mais tarde, quando ele tinha 19 anos, o patrão dele acabou falindo. E nessa falência, ele ajudou o patrão a pagar algumas de suas dívidas. Na época, o Joaquim tinha uma dívida com um cara chamado Richard Caruthers, que seria o dono de uma empresa escocesa / inglesa, certo? Então esse cara, que era um escocês, tinha um dinheiro a receber do Joaquim, que era o patrão do Barão. E na época, o cara já sabia que o Barão era uma pessoa totalmente diferente, que ia se dar muito bem na vida. Tanto é que ele já estava juntando uma grana e já tinha uma grana boa guardada para a idade dele. E ele falou pro cara, esse cara tem um puta potencial, leva ele como se fosse uma forma de pagar a dívida. Então, de certa forma, o Barão foi dado como uma forma de pagar a dívida. Quando ele chegou no local, o cara percebeu que realmente era sério aquilo que ele tinha dito. E ele conseguiu confiar no Barão em questão de 2 anos. Então, em 2 anos, esse novo cara, esse novo patrão que o Barão tinha, o Richard, conseguiu voltar para a Escócia e ficar por lá. E confiar no Barão para poder tocar o negócio ali no Brasil. E não demorou muito para ele meio que virar um sócio do cara aqui no Brasil. E o cara realmente confiava tudo na mão do Barão. Então, em 1839, o Richard vai embora de vez para a Inglaterra. Nessa mesma época, o Barão começou a aprender inglês, porque ele sabia que seria muito útil para ele, e porque ele já ouvia muito falar sobre a Inglaterra. Vocês lembram dos Rothschild, no vídeo dos Rothschild, quem que eu citei que estava fazendo a maior diferença? Era o Nathan. O Nathan estava na Inglaterra. E tem uma ligação muito forte entre Barão e Nathan, mas a gente já vai falar disso daqui a pouquinho. Então, o Barão foi para a Inglaterra em 1840, fazer a sua primeira viagem. E quando ele chegou lá, ele viu que o mundo estava muito diferente. Não era o mesmo lugar que o Brasil. Era um negócio totalmente diferente, com indústria, com movimento e com um trânsito começando a fluir. Desde barcos mais velozes, barcos que poderiam ser a gás e não barcos a vela, que era o que o Brasil tinha na época, até ferrovias, que o Brasil nem sonhava em ter até então. Na volta para o Brasil, ele trouxe um anel de ouro que ele deu para sua sobrinha, Maria Joaquina de Souza, com quem ele se casou e ele teve 11 filhos. Muita gente, tá ligado? Ele casou com a sobrinha? Ele casou com a sobrinha. Ele casou com a própria sobrinha. Nessa época aí não era um negócio tão incomum, principalmente para famílias que visavam manter
a riqueza na própria família. A família casava assim mesmo, assim, um com o outro. Tanto é que nos Rothschild a gente já falou que isso aconteceu, lembra? Os filhos do barão eram Lísia Ricardina de Souza, Irineu de Souza, Irineu Evangelista de Souza, Henrique de Souza, Arthur de Souza, Maria Carolina de Souza, Ricardo de Souza, Lísia de Souza, Hermínia de Souza, Irene de Souza e Alice de Souza. Se tem muito Souza hoje no Brasil, a gente sabe de quem é a culpa, agora a gente já sabe, tá ligado? Era uma galerinha. Bom, então logo depois que ele voltou da Inglaterra, ele tava com aquele pensamento martelando na cabeça. Eu preciso fazer a diferença, eu preciso trabalhar com algo que seja maior. Porque o mundo tava se conectando, o mundo tava se expandindo e se globalizando, tá ligado? Então, quem fizesse esse contato de um local com o outro e fizesse esses negócios, com certeza ia ganhar muito dinheiro. E ele tinha visto isso com os próprios olhos da Inglaterra. E ele queria fazer isso no Brasil, obviamente. Então, em 1845, ele comprou um local que era uma armação de baleia. Isso, antigamente, galera, ali em Niterói e na Baía de Niterói, que tinha ali na praia de Niterói, tinha muita baleia por ali. Cerca de 250 baleias só naquele local, todo ano eram mortas, pra vocês terem uma ideia. E mesmo assim, continuava com muita baleia. Só que, como eles foram fazendo essa caça em excesso, né? Uma hora acabou morrendo todas as baleias, fazendo com que o lugar se desvalorizasse muito. E aí, na época, ele, o Irineu, não perdeu tempo e comprou o lugar, vendo que podia ganhar uma boa grana, certo? Ele vendeu a parte dele naquele negócio que ele tinha com o escocês e focou totalmente nesse novo lugar. Esse lugar seria um estaleiro, que é um local onde tem conserto de navios e barcos, que ele ia transformar numa fundição, que é para trabalhar com metalúrgica e criação de peças de ferro. Muito parecido com o que a galera tá fazendo na Inglaterra para ganhar uma boa grana. Uma curiosidade muito forte e muito importante sobre o barão é que quando ele comprou essa propriedade em Niterói, a propriedade tinha 28 escravos. E como ele comprou a propriedade, ele ganhou os escravos junto. Quando ele comprou a propriedade, a primeira coisa que ele fez foi libertar os 28 escravos. E ele era uma pessoa que se posicionava duramente contra a escravidão. Até porque quando ele foi para Inglaterra, ele viu que não precisava de escravos para você fazer uma economia. E aqui a gente tem que ponderar algo, tá, gente? Na época da Revolução Inglesa e de toda essa parte industrial aí, muita gente trabalhou também com o que hoje seria chamado de trabalho escravo. Então, o trabalho não escravo também era bem puxado, mas pelo menos não era mais a escravidão, que era algo obrigatório. Já tinha alguma diferença surgindo. E o barão via aquela diferença com muitos bons olhos. Ele cobrava o tempo todo dos governos sobre a liberar os escravos e proibir a venda de escravos aqui no Brasil. Inclusive, eu vou ler um texto do próprio barão sobre o assunto. Não sou suspeito, então agora e sempre ambiciono ver desaparecer o elemento escravo da organização social do meu país. A questão, porém, não era essa, nem então, nem mais tarde. Quando os poderes competentes vibraram um golpe mais fundo e certeiro ao regime em que acessava o trabalho do país, decretando o ventre livre, que acaba com a escravidão em prazo curtíssimo, pois lembremos-nos que a vida das nações não se conta por anos, mas 10 a 15 anos de inércia, e a grande lavoura já em decadência se arruína à míngua de braços, e o mecanismo político, econômico, financeiro e mesmo social do Brasil sofre o mais violento abalo. O que isso quer dizer? Ele falou assim, galera, vamos abrir o olho um pouquinho? A gente já tá ficando uns 10, 15 anos pra trás do que tá acontecendo no mundo, porque os caras estão vivendo, os caras têm linha de trem, enquanto a gente ainda não tem nem barco direito, tá ligado? A gente não tem luz, a gente não tem encanamento, a gente não tem nada. Então a gente tá ficando pra trás com esse negócio de ser o celeiro do mundo, esse negócio de ser a agropecuária e só isso, não é legal. A gente não pode ficar focado só nisso. E isso é um dos problemas do Brasil até hoje, tá? E o Barão tava falando disso há quase 200 anos atrás. Pra você ver como o Brasil realmente fica martelando os mesmos erros e defeitos. Então o Barão começou a crescer cada vez mais e nesse local onde ele estava construindo ali alguns navios, ele chegou a criar mais de 70 navios a gás, que na época foram os primeiros do Brasil. Então os 70 primeiros navios a gás do Brasil, quem criou foi o Barão. Ele estava totalmente envolvido em tudo que tinha de evolução aqui no país, tá? Ele era uma pessoa muito importante no país. Nessa época ele tinha mais de 300 funcionários, que para a época eram muito bem remunerados. Então ele realmente era um patrão exemplo e todo mundo falava muito bem dele. E vocês vão até estranhar, porque normalmente quando a gente começa a contar sobre esses caras, sempre vem aquele podre, né?
Mas no caso do Barão, a gente não tem esse poder pra contar. Tem gente até que contesta algumas atitudes dele, mas todo mundo percebe que ele realmente era uma pessoa muito diferente, que ele tinha boas intenções e que ele tinha a intenção de fazer o Brasil um país muito grande. Então, em 1849, ele construiu o Mercante Serpente, que foi o navio construído no Brasil, até então, naquela época, o maior navio da época e o mais rápido navio a ser construído. Então, tipo, ele tava quebrando vários recordes. Naquela época também ele começou a mexer com a fundição de vários materiais, e não só com a parte de navio e não só na parte do estaleiro, certo? Ele começou a trabalhar com a fabricação de máquinas a vapor, de engenhos de açúcar, de guindastes, de prensas, artilharias, postes para iluminação e canos de ferro para que se passasse água e gás. Para vocês terem uma ideia, na época, mesmo o Rio de Janeiro sendo a capital, até o rio não tinha encanamento de água. Então as pessoas que queriam ter água em casa tinham que levar galões ou cestas ou o que fosse até um local e buscar. Era tipo através de um balde mesmo que se pegava. Até mesmo se o Dom Pedro quisesse água, era assim que ele ia conseguir. Então era algo muito absurdo. Imagina, os caras saíram da Inglaterra na época, vinham pra cá pra ver o que estava acontecendo aqui, porque tinha muita coisa rolando aqui que poderia dar grana, e quando chegava aqui os caras falavam, o que é isso daqui? Que fim do mundo é esse? E ele sabia que tinha essa visão sobre o Brasil. E ele queria mudar isso, obviamente. Só que ele estava no Brasil, né, amigo? E quando ele fez essa primeira reforma aí do encanamento, ele quase faliu. Porque na época, o governo brasileiro ficava alternando muito entre dois governos opositores. Parecido com o que seria mais ou menos se aqui no Brasil a gente ficasse entre Lula e Bolsonaro, eleição vai, eleição vem, entendeu? Seria um negócio assim, um governo que vem acaba destruindo o que o outro estava fazendo e assim não permite que o governo tenha continuidade, tenha força. E quando o governo que estava negociando com ele a construção desses encanamentos estava no poder, estava tudo ok. Mas entrou um novo governo no local e o governo falou, isso aí não é problema nosso, é do governo passado, ninguém vai pagar você. Então, na época, obviamente, ele ficou desesperado, quase veio à falência, e quando o governo mudou novamente, aí sim ele recebeu o dinheiro, recebeu o investimento e começou a aplicar em vários serviços. Na época, a eletricidade que era do Rio de Janeiro também era muito precária e também era pré-histórica, que era feita a partir de óleo de baleia. Lembra que eu falei que tinha muita baleia no Rio de Janeiro? Então, eles matavam as baleias, pegavam o óleo e faziam uma espécie de lamparina com aquilo. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos e nos principais locais do mundo, as pessoas já estavam trabalhando com gás e querosene, como a gente viu aqui no império do John D. Rockefeller, onde ele construiu vendendo lamparina de querosene, certo? E isso também foi algo que ele aprendeu vendo lá fora. Ele foi lá fora e viu o que estava acontecendo, falou, vou fazer no Brasil. E fez. E basicamente era assim. E na época, como ele já era contra escravo e várias coisas do tipo, ele estava cheio de inimigos na corte e entre as pessoas importantes do governo, certo? Mas as pessoas não conseguiam derrubar ele porque tinha um apoio popular muito grande. Só pra vocês terem uma ideia do que ele conseguiu fazer. No dia que ele entregou a obra de iluminação do Rio de Janeiro, ele conseguiu entregar no exato dia que ele falou. Lembra aquelas obras que eram para estar prontas na Copa do Mundo? Por exemplo, o metrô de São Paulo, que até hoje não foi cumprido nem 50% da obra. Metade das obras que foram propostas para a Copa do Mundo que não foram cumpridas, o Barão isso não acontecia. Ele falava que ia acontecer em tal dia e você podia esperar porque aquilo ia estar pronto em tal dia. E pra vocês terem uma ideia, todo mundo já tava com aquela expectativa na cabeça e aí quando chegou no dia, do nada, durante uma noite, todas as luzes se acenderam no Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro ficou claro pela primeira vez numa noite. Cara, isso foi muito doido. Pra população era uma mudança gigantesca e o cara realmente estava mudando a vida de todo mundo. Ele também foi responsável por fazer as primeiras linhas de ferrovia no Brasil, ou seja, os primeiros trens no Brasil foram feitos pelo Barão de Mauá. Isso na época que ele viu que tinha um grande interesse em levar o ouro de Minas Gerais até o Rio de Janeiro, por ser a capital do país, obviamente. De lá, o ouro sempre ia para Portugal e de Portugal ia para onde fosse, né? Normalmente ia para Inglaterra, que Portugal devia para Inglaterra. O mundo era mais ou menos assim: Inglaterra, Portugal, Brasil, entendeu? E aí dentro do Brasil tinha Rio de Janeiro, outros estados e aí era isso. Então tinha o Rio de Janeiro aqui e o resto do Brasil aqui. E ele viu que isso estava acontecendo e decidiu fazer uma ligação entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, fazendo a primeira linha de ferrovia no país. Olha o tanto de coisa que ele já fez. Primeira empresa a trabalhar com barcos a gás, primeira empresa a levar luz decente para os locais, primeira empresa a levar encanamento, primeira empresa a levar transporte. Esse cara realmente estava revolucionando tudo. E na época, o que faltava? Faltava ele mexer com isso aqui, né? Mexer com dinheiro. O Brasil tinha dificuldade já para ter banco, porque o governo não tinha tanto dinheiro e não tinha tanto poder para emprestar para a população. Então eles começaram a abrir exceções para algumas pessoas muito ricas que tinham dinheiro suficiente para poder emprestar para outras pessoas. E era o caso do Barão, que tinha
mais dinheiro nessa época já do que o próprio Estado. Para vocês terem uma ideia, na época o Brasil tinha cerca de 96 mil contos de réis, enquanto o Barão tinha 115 mil contos de réis. Ele tinha muito mais dinheiro do que o Brasil. É igual eu falei, o Brasil não tinha indústria, o Brasil não tinha nada, e o que tinha, quem tava fazendo, era o Barão. Então, tipo, o cara era muito importante mesmo pro país. Esse banco que eu falei que ele criou é nada mais, nada menos do que o Banco do Brasil hoje em dia, tá? Só um outro detalhe para caso... Bem pequenininho. assim, alguém aqui deve ter uma conta lá, tá ligado? Então, o cara é foda. Tem uma história que o Banco do Brasil, o primeiro que foi feito, ele quebrou, tá? Então, o Barão de Mauá, ele criou um novo banco, que não se chamava Banco do Brasil, mas era um banco que, no final, era tipo Banco de Empréstimos e tal, do Brasil. E, no final, acabou virando o Banco do Brasil. O Barão teve tantos negócios e tanto poder que chegou uma época que tinha cerca de 17 grandes empresas. Todas hoje seriam avaliadas em bilhões e bilhões de dólares, tá? Empresas gigantescas. E tinha 17 dessas que se espalhavam por 6 países da América. E na época, algumas pessoas da Inglaterra davam a notícia de que ele era a única pessoa confiável na América Latina. Olha a expressão, América Latina. A única pessoa confiável da América Latina se chamava Barão de Mauá. A população amava ele, o governo odiava ele, e isso era basicamente a prova de que ele era uma pessoa confiável. Né? Mas igual eu falei, ele já estava tendo tanto dinheiro que ele estava conseguindo operar até fora do Brasil e aqui ao redor na América. E uma das principais operações dele era aqui no Uruguai, aqui do lado da gente, onde a gente mora no sul, no Uruguai. E o Uruguai, na época, tinha tanta importância do Barão de Mauá lá dentro, que boa parte da galera do Uruguai, cerca de 1/4 da galera, ou seja, 25% do Uruguai, falava português, para poder negociar e lidar com as pessoas. Por exemplo, em Balneário Camboriú, que é uma cidade onde a gente recebe muita gente do Uruguai e Argentina, na época de temporada, aqui a gente é acostumado a falar espanhol, por exemplo, né? Ou pelo menos arranhar no espanhol para poder trabalhar. E era o que acontecia com a galera do Uruguai naquela época. E o Uruguai vivia uma crise política muito parecida com a do Brasil, só que sem ter um Barão de Mauá. Então, imagina, né? Ficava pulando entre um governo e outro, e os dois eram muito radicais. E era o governo dos blancos, que era a galera da direita, e os colorados, que era a galera da esquerda. Na época, os colorados pediram apoio do Brasil para tentar intervir o governo da direita, que era dos blancos, que já estava dando no saco da galera lá, e a galera estava protestando, e estava criando um conflito muito grande na fronteira com o Brasil. O Brasil, na época, preocupado com a fronteira, mandou uma pessoa para lá para poder negociar e fazer com que os governos se entendessem e que existisse alguma harmonia ali. Na época, o cara que estava, o Aguirre, que estava no poder, mandou o cara pra PQP, o cara do Brasil, tá ligado? Falou, sai daqui e tal. Basicamente é isso que aconteceu. E o cara voltou pé da vida e ele fez uma guerra não declarada de 1 ano, que durou de 1864 a 1865. Essa guerra que não foi declarada, mas foi uma guerra que existiu, porque as tropas do Brasil, na época, contornaram o Uruguai, Montevidéu, e acabaram rendendo ali o governo do Aguirre. Quem financiou tudo isso foi o Barão de Mauá, uma pessoa que estava com poder tanto no Uruguai quanto no Brasil. Isso tudo não foi uma grande guerra, tá? Essa guerra do Uruguai. Mas essa guerra acabou levando até a guerra do Paraguai, que foi uma guerra muito grande e muito sangrenta. Tanto é que você vai no Paraguai hoje em dia e os caras até hoje têm marcas por causa disso, tá ligado? O Paraguai, na época, pra vocês terem uma ideia, foi dizimado. Depois que os homens morreram, mulheres foram pra combate, também morreram, e algumas crianças também foram. E assim foi indo. Foi um negócio bem triste, tanto é que a principal colônia que ficou no país foi a dos indígenas, tá ligado? E é um país que hoje tem uma predominância de pessoas indígenas e de descendência guarani. Mas na época que o Barão fez as ferrovias, ele cometeu um grande erro. Naquela época, ele tentou fazer um negócio cerimonial que para fora do país seria algo comum, mas para o Brasil custou bem caro. E fique prestando atenção nisso, porque quando te perguntarem por que o Brasil é pobre, é por coisas desse tipo aqui, tá? Na época, o Barão ele deu uma pá toda especial, inclusive a ponta da pá era feita de prata e era uma pá toda fresca, inclusive, tá? Para que o Dom Pedro, na época, o Dom Pedro II, ele fincasse a pá no chão e fizesse algo simbólico, como o início daquela construção. O Dom Pedro, na época, foi lá, fez, enfincou a pá, tirou a terra e quando ele saiu, ele falou: temos que acabar com esse capitalista de bosta. Basicamente foi isso. Porque na época, no Brasil, quem fazia trabalho de mão, trabalho braçal, trabalho com as mãos, era escravo. E era vergonha você fazer aquilo. Então os caras falavam, putz, como é que você manda o Dom Pedro II fazer isso? Caramba. Enquanto lá fora era incentivado que as pessoas trabalhassem com as próprias mãos para poder economizar e ganhar o seu próprio dinheiro. E desde cedo ganhar o seu próprio dinheiro. E era assim que o Barão via. Porque o Barão, vamos lembrar, desde os 9 anos trabalhava duro com as próprias mãos. Então ele não via isso com maldade nem nada do tipo. Tanto é que 2 anos
depois, quando estava se encerrando a construção dessa ferrovia, o barão foi de volta ao encontro do Dom Pedro II, e dessa vez, quando ele chegou lá, ele leu uma carta pro Dom Pedro, citando isso e lembrando novamente o que o Dom Pedro tinha feito, falando: agradeço por você ter pego a pá e ter cavado e não ter achado ruim, porque isso mostrou pro Brasil que realmente as pessoas têm que trabalhar pra gente poder evoluir. E isso mostra que trabalhar não tem nenhum demérito e nem nada do tipo, tá ligado? Enquanto isso, Dom Pedro tava aqui embaixo da mesa chutando alguém, de certeza, tá ligado? O Dom Pedro se sentiu meio que ofendido, né? Ele ficou ofendido com o que o barão tava fazendo com ele. E naquele dia, inclusive, em que o barão fez isso, foi o dia em que o Dom Pedro chamou ele pra tornar ele barão. E já tava tudo planejado, então o Dom Pedro manteve isso. E muita gente fala que foi nesse dia que o Dom Pedro II tomou, assim, uma facada no ego, e por isso ele ficou tão pé da vida com o barão e destinou um projeto ali pra competir com o barão. O barão não tinha os seus trajetos ali de trem e tudo mais. Em vez do governo ampliar esses trajetos ou algo do tipo, o governo começou a rivalizar. Então, por exemplo, você tinha um trajeto de Minas a Rio, mas você não tinha... Eu tô dando um exemplo hipotético que não sei se era a realidade, tá? Mas você não tinha de Minas para Paraíba. Em vez do governo fazer um de Minas para Paraíba, o governo fazia o mesmo trajeto ao lado do barão, ali, de Minas ao Rio. E como que o governo fazia isso? Ia até fora do Brasil, ia até a Inglaterra, fazia grandes empréstimos, e aí, de novo, entre os Rothschild fazendo empréstimo e coisas do tipo pro Brasil, pegava esses empréstimos e investia pesado, porque era uma economia de um estado, então eles podiam se endividar muito, porque eles iam ter como pagar isso depois com recurso e dando várias coisas que a gente acabou perdendo com a história, certo? Então o barão, obviamente, começou a ter problemas, e esses problemas afetaram ele, só que não afetariam se ele tivesse algum apoio do Estado na época, tá ligado? Um banco, por exemplo, só pra explicar pra vocês, o banco ele tem a função de emprestar dinheiro, certo? E também ele tem a função de receber o seu dinheiro. Ele pega o seu dinheiro e ele guarda o seu dinheiro e ele também empresta dinheiro. Então, no meio do caminho, o banco pega o meu dinheiro e guarda e ele empresta, digamos, pro Digo, certo? E o meu dinheiro que entrou tá na mão do Digo nesse momento. Só que, se o Digo não pagar, esse meu dinheiro, que pode ser, sei lá, digamos, 5 mil reais, que foi emprestado pro Digo, pode virar 10 mil reais, porque o Digo pode não pagar e ele pode ter que dar o carro pro banco, que é de 10 mil reais. Entendeu? Então, enquanto isso, o dinheiro que tá lá, teoricamente parado, o banco tá usando para poder fazer mais grana. E isso é normal, todos os bancos trabalham assim. Só que o banco, na época, deu uma cartada, como se o banco tivesse a obrigação de ter o caixa 100% lá. O banco do Mauá. E por incrível que pareça, o Mauá teve por um bom tempo condição de fazer isso, porque ele tinha realmente muita grana. Só que como estavam forçando uma concorrência meio que desleal com o Mauá em tudo que o Mauá fazia, o Mauá começou a se endividar. E o Mauá quebrou esse banco. E quando ele quebrou o banco, ele começou a vender várias empresas, e quase que todas as suas empresas, para ter que pagar essas dívidas. E foi assim que o Barão de Mauá acabou quebrando, por causa, talvez, do ego do Dom Pedro II. Então, quando a gente ouve que o Brasil é um lugar que não tem como crescer uma pessoa rica, é isso que a gente tá falando, entendeu? Uma pessoa que pensava que o Brasil poderia ser tão grande quanto a Inglaterra, uma pessoa que pensava que o Brasil poderia ser uma das maiores nações do mundo, foi brecada pelo próprio Brasil. E ele é uma das pessoas que aparece, por exemplo, com importância tanto no desenvolvimento de eletricidade, quanto no desenvolvimento de transporte, quanto no desenvolvimento naval, quanto no desenvolvimento de mineração, quanto no desenvolvimento metalúrgico, tanto quanto, por exemplo, no desenvolvimento do fim da escravidão, tá ligado? Algo muito importante. E o cara, ele foi honrado até o final. Tem pessoas que elas lutam para ter uma biografia limpa, e o Barão de Mauá, ele é uma dessas pessoas. Porque ele podia, por exemplo, ter feito algum esquema, algum acordo e tudo mais para poder ficar com um pouco mais de dinheiro. Mas naquela época, a grana que ele tinha, ele acabou ficando de 14 bilhões, que seria a grana que ele tinha na época, ele acabou ficando só com 1 milhão. Por quê? Porque o Barão não aceitava dever para ninguém. E ele quis vender todas as suas empresas para quitar todas as suas dívidas. O Barão morreu sem dever 1 centavo a ninguém. Ninguém pode falar que teve dívida com o Barão de Mauá. O cara, então, acabou abandonando o cargo de deputado, que ele teve por muito tempo como deputado do Rio Grande do Sul, isso em 1873, e pouco tempo depois ele acabou morrendo em Petrópolis. E a gente perdeu uma grande pessoa assim. Muita gente fala que nessa época que o Barão de Mauá faliu, uma das principais pessoas e um dos principais interessados que ele falisse eram os Rothschilds. Porque imagina o Barão de Mauá com o poder que ele tinha. Ele já era maior que o Estado brasileiro. E ele podia muito bem fazer o Brasil se tornar próspero, ganhar muita grana no Brasil e começar a monopolizar e ganhar ali os mercados em volta do Brasil. Como ele já estava fazendo, por exemplo, no Uruguai e em outros países aqui. E apesar de, na época, a galera não ligar muito para a América Latina, que era como eles chamavam, a América Latina podia sim dar
muitas riquezas, e os caras sabiam disso. Pode ter havido aí um boicote para manter a América Latina do jeito que é, vulnerável economicamente e sempre refém das mesmas potências, que é a Europa, América do Norte e o que a gente já conhece, certo? Essa é a história do Irineu Evangelista, uma das pessoas mais importantes da história do nosso país e com certeza merece seu like. Esse vídeo faz parte da coletânea de famílias que dominaram o mundo, apesar dele não ser uma das famílias. Por quê? Porque o Barão de Mauá, ele tem total ligação com os outros caras, tem total inspiração nos outros caras e ele é um cara que a gente tem aqui no Brasil como único exemplo de pessoa que chegou próximo a isso, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação. E eu queria convidar você para se inscrever aqui no Clube dos Canais. Clube dos Canais é a nossa versão premium, que você pode pagar R$ 2,99 para poder ter acesso a 5 programas que a gente vai lançar por semana. Esses programas são de 1 hora. O nosso programa da Rádio Transamérica que a gente está fazendo diariamente, segunda a sexta. Então, o vídeo vai sair lá editadinho para você, com áudio perfeito, com câmera perfeita, tudo perfeito e custa R$ 2,99, cara. Sério, tá muito barato e vale muito a pena. Vai lá, é nóis, até a próxima.